Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. E alguns fariseus se aproximaram-se de Jesus para tentá-lo. Perguntaram: É permitido divorciar-se da própria mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: Vocês não leram que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse: Por isso o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separa. Eles disseram, então por que Moisés mandou dar a ela a carta de divórcio e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Mas no princípio não era assim. E eu lhes digo: quem se divorcia de sua mulher a não ser em caso de união ilegítima e casa com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: Se é assim a condição do homem em relação à mulher, então não vale a pena casar. Ele respondeu: Nem todos conseguem compreender essa realidade, mas somente aqueles a quem é concedido. De fato, há eunucos que assim nasceram no ventre materno, há eunucos que foram feitos assim pelos homens, e há eunucos que se fizeram tais pelo reino dos céus. Quem puder compreender, que compreenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Uma alegria, meu irmão e minha irmã, acolhê-lo nesse momento de oração, de partilha e de escuta da palavra de Deus. Obrigado pela sua presença, obrigado por fazer parte deste momento oracional e de reflexão. A liturgia da palavra hoje vai nos falar especialmente sobre o divórcio e sobre o celibato, né? Duas realidades aí, digamos, presentes, muito presentes no nosso dia a dia. Meus irmãos e minhas irmãs, num primeiro momento, Jesus fala para nós sobre o matrimônio. Nesse primeiro instante, Jesus é tentado, né? Então, o argumento que usam contra Jesus é porque então que Moisés permitiu o divórcio. Por que Moisés então permitiu o divórcio e agora não pode mais divorciar? Então Jesus vai responder: Moisés permitiu o divórcio por causa da dureza de coração. Por causa da dureza de coração, disse Jesus. Mas Jesus também vai continuar e a dizer assim: mas no princípio não era assim. Por exemplo, o Criador criou o homem e a mulher. Lembremos que Deus criou Adão e Eva, o casal, né? Por isso que duas pessoas, por exemplo, para constituir uma família é necessário o homem e a mulher, conforme foi uma criatura de Deus, conforme Deus quis. Então, Deus continua a dizer para nós, Jesus fala para nós que o homem deve deixar pai e mãe, deve se unir a uma esposa, deve se formar uma família. E esta família, claro, deve ter o seu olhar voltado para Deus, o Criador. Então, já não serão mais duas carnes, mas será uma só carne. A palavra de Deus foi bem lícita. Já não são mais dois, mais uma só carne. Portanto, o que Deus une, o homem não separa. A união legítima, unida por Deus, o homem não separa. E aí nós temos outra fala de Jesus, onde Jesus vai dizer para nós assim: quem se divorcia de sua esposa, também serve para o outro contexto, ou seu esposo, a não ser por um caso de união ilegítima. Percebam a palavra de Jesus, a não ser que seja por uma união ilegítima, ou seja,
foi uma união forçada, né? Ali não teve um sim de coração, um sim sincero. Então a palavra de Deus está dizendo, aquela união que foi ilegítima, né? Que não foi legítima. Mas se for uma união legítima, né? Onde aparentemente os dois se gostavam, foram ao altar, deram seu sim para Deus, mas infelizmente acaba o esposo deixando a esposa por causa de outra, ou a esposa deixando o esposo por causa de outra, comete então adultério. Então, meus irmãos e minhas irmãs, os discípulos então disseram: se assim é a condição do homem em relação à mulher, então não vale a pena casar, disse os discípulos. Então, Jesus vai dizer também outra vez que há aqueles que nasceram para casar, né? Conforme ele falou que deve deixar o pai, deve deixar a mãe para constituir uma família, para edificar um lar, o homem e a mulher. Lembremos que Deus criou o casal, né? Todos os seres existem o casal. E na pessoa humana também. Deus cria o homem e a mulher como casal, constituintes de família. E também há aqueles casos que não nasceram para casar. A própria palavra disse para nós hoje, nós podemos analisar, quando Jesus diz: de fato, há eunucos que assim nasceram no ventre materno. Também há eunucos que foram feitos assim pelos homens. E há eunucos que fizeram tais pelo reino dos céus. Então aqui já se fala da vocação sacerdotal, né? Da vocação que não adere ao matrimônio, mas adere ao serviço, né? A de estar à disposição das coisas de Deus. Então, essa questão matrimonial, aliás, de vocação, porque o matrimônio também é vocação, tudo isso é pauta de discussão aqui neste evangelho de hoje de Mateus. Há pessoas que nasceram para casar, outros que não nasceram para casar, mas para servir, né? Para estar aí na missão, servindo a Deus, vivendo para Deus, vamos dizer assim. Esta foi a mensagem do evangelho de hoje, evangelho de Mateus, nesta sexta-feira. Meu irmão e minha irmã, que o Senhor abençoe o seu dia com muita paz, com muito brilho, com muita luz e serenidade. Que você receba as mais perfeitas e belas bênçãos do Divino Espírito Santo. Nesse momento em que a igreja está em festa, celebrando já as vésperas de Nossa Senhora, da Assunção de Nossa Senhora, vamos festejar com alegria. Curta esse vídeo, deposite o seu comentário sobre o evangelho de hoje, compartilhe e vamos juntos evangelizar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nos encontramos amanhã cedo, bem cedinho, encontro diário com Deus. Se inscreva e até lá, se Deus quiser. Amém.